8h42. Iniciando a conversa de redação com o Eduardo Costa, com o Júnior Moreira e com o sociólogo, doutor em sociologia, Luiz Flávio Sapori. Você, ouvinte Itatiaia, também pode opinar pelo WhatsApp do jornalismo, 99996-7074. Você coloca a sua opinião numa mensagem de texto, não se esqueça de colocar o seu nome, o bairro ou a cidade de onde você está falando. Leitos de UTI da Covid em Belo Horizonte ficam ainda mais cheios. Sistema de saúde em Sete Lagoas perto de entrar em colapso. Juiz de Fora é a primeira cidade mineira a retornar a onda mais dura das medidas contra a doença. E Montes Claros volta a registrar aumento de mortes na pandemia. Eduardo Costa, bom dia. Daqui a pouquinho o Eduardo Costa, Júnior Moreira. Pois é, Eustáquio, quando a gente olha para isso tudo, a sensação que eu tenho, eu já disse isso aqui outras vezes no Conversa de Redação, é que é um filme repetido, né? Que a gente tá vendo e vê de novo, e é um filme de terror, né? O problema, Eustáquio, disso tudo, a sensação que eu tenho é que as pessoas decretaram o fim da pandemia, mesmo sem a pandemia ter acabado, né? Eles não querem mais ficar em casa, as pessoas estão desdeixadas, as pessoas estão indo pra rua sem máscara, as pessoas estão fazendo festas, estão viajando, e isso pra mim é um problema muito sério. Agora, se a pessoa decreta o fim de uma coisa sem que ela tenha acabado, ela assume alguns riscos, e aí ela tem que arcar também com as consequências. As consequências, ou a consequência principal, é que você pode se contaminar um ente querido, e talvez, né, na pior das hipóteses, mas não é loucura pensar desse jeito, não é terrorismo pensar desse jeito, talvez em janeiro, quando essa pessoa que você infectou, ou você que se infectou nesse momento, não tenha leito para você ou para ela. Esse é o grande problema, e essa pode ser a grande consequência desse decreto implementado e publicado pela população em relação à pandemia. Muita preocupação, Luiz Flávio Sapori. Bom dia. Bom dia, Eustáquio, meus prezados amigos Júnior Moreira, Eduardo Costa e ouvintes da Itatiaia. Não teria muito a que acrescentar o que o Júnior Moreira já disse, Eustáquio. É uma profecia, né, que está sendo cumprida, né, algo que já está sendo dito e redito pelas autoridades de saúde de Minas Gerais, de Belo Horizonte, do país de maneira geral, com esse recrudescimento da pandemia. Então nós vamos ter um final de ano e um janeiro de 2021 muito difíceis. É importante que essa consciência, né, das pessoas, dessa percepção, que não se trata de um terrorismo, né, não se trata de uma tentativa desesperada de criar um medo na população, não é nada disso, são os fatos, né, são os dados, é a realidade. Concretamente, nós precisamos fazer um Natal restrito, precisamos evitar as festas de Réveillon, não tem como, né, é uma questão de bom senso, uma questão racional. Vai ser esse ano, né? Tudo leva a crer que 2021 vai ser diferente. Então, Natal, por exemplo, no caso da minha família, que a gente costumava se encontrar, né? 40, 50 pessoas no Natal, Eustáquio, vão ser grupos de 4, 5 no máximo, cada um na sua casa, na sua residência. Então, não tem como ser diferente, né? Espera-se que esse tipo de medida seja adotada por todos e que a gente minimize, né, os efeitos perversos, né, desse recrudescimento da pandemia nessa virada de ano, né? Ô Eduardo Costa, aqui pelo WhatsApp, o Arley do Novo Riacho está perguntando: cadê os hospitais de campanha? Bom dia para você. Bom dia. Olha, eles tiveram a sua função de espera. Passou aquele que era considerado o momento mais crucial para todos e foram desativados. Se o governante tivesse mantido o hospital de campanha até hoje, ele seria seguramente acusado de estar gastando dinheiro à toa. Desativaram. Agora, para voltar, aquele negócio, né? Mas o momento é sério. Eu em relação ao tema, eu voto com o relator Júnior, voto com o revisor Sapori, e só me permite acrescentar o seguinte: para que a gente tenha outros natais, vamos nos cuidar nesse. O Eduardo Costa, e o Marcelo Crivella, prefeito afastado do Rio de Janeiro, sai da cadeia, mas vai usar tornozeleira eletrônica em casa. Ontem eu declarei uma certa falta de segurança para poder
falar mais a respeito da prisão dele. Agora, por tudo que vi ontem, que li, estou convencido de que ele tem sim culpa no cartório e por um crime, Eustáquio, antigo. Olha, esse é o crime mais praticado na administração pública. Primeiro, agora em janeiro, muita gente boa vai assumir as prefeituras e as câmaras municipais. Aí, vamos supor que você é o prefeito eleito que vai tomar posse em janeiro. O Júnior é prestador de serviço, ou na limpeza pública, ou insumos para hospitais. E o Júnior, infelizmente, o prefeito que está saindo agora, dia 31, não foi com a cara dele e ficou devendo 1 milhão pro Júnior. Aí o Júnior vai lá. E a prática comum é essa mesmo. Falou, ó, você me dá 30% disso aí que eu boto você como prioridade. Mas 30, pô, aí dá 700 mil, então eu queria pagar só 20. Pode ser 20? Pode, fecha e paga. Então, isso, infelizmente, ó, gente, se você me pedir uma prova, eu não tenho, tá? Eu já estou me antecipando. Se você me pedir um documento, eu não tenho. Porque essas coisas não deixam rastro. Mas isso é antigo. A turma, alguns negociam já na entrada. Para você vir prestar serviço aqui para a minha prefeitura, para o meu governo, você vai ter que dar um tanto por fora para ajudar na campanha e tal, que é estranho. E é o que ele estava fazendo, né? É triste por conta de sua origem religiosa, é triste porque o Rio de Janeiro não merece isso. E é triste porque se o Rio, com tanto ladrão comandando o Estado e a prefeitura, tá aquela beleza, se esses cidadãos viessem para Belo Horizonte, para Nossa Senhora, ou se os nossos governantes, contra os quais a gente não tem esse nível de queixa, né? Não tem tantos governadores presos aqui, nem prefeito, ou essa cidade estaria boa demais, porque tá doido. O povo que rouba no Rio, seu Estado. Pois é, Sapori, as questões relativas à corrupção no Rio de Janeiro não param, né? Impressionante. Não param, são sistêmicas, né? São estruturais. Parece que tem esquemas já montados, previamente montados na máquina pública, né? Aí entra governante, sai governante, ele apenas muda o cargo, né? De quem está participando, a posição de quem está envolvido numa corrupção já institucionalizada. Isso vai revelando que é um fenômeno muito incrustado, né? No poder público municipal e estadual do Rio de Janeiro. Isso envolveria, eu diria, um esforço muito claro, muito sério, né? De outras instituições, talvez até de âmbito nacional, como o Ministério Público Federal e a própria Justiça, a Polícia Federal, para enfrentar o problema. Eu tenho cada vez mais convicção de que o Rio, por si só, as instituições, né, do Rio de Janeiro, como o Tribunal de Justiça, o Ministério Público Estadual, por si só, não vão conseguir enfrentar esse problema. É algo que tem que ser levado muito a sério. E isso não diz respeito apenas ao Rio de Janeiro, né, Eustáquio? É um fenômeno que diz respeito ao Brasil, à situação nacional. Afinal de contas, nós estamos falando de uma capital, de um estado que é vitrine, né, internacional. Mas eu queria só reforçar o argumento, Eduardo, que os indícios de culpabilidade, né, de dolo do Crivella são muito claros. A denúncia do Ministério Público Estadual a denúncia é muito boa, tive a oportunidade de ler alguns trechos. É uma denúncia muito bem fundamentada e sustentada. E lembrando, o Crivella, Eduardo Júnior Moreira, já está denunciado. Ele não está em investigação ainda não, policial não. Ele já está denunciado com denúncia aceita, né, pelo Tribunal de Justiça, pela desembargadora. Então a prisão que tinha sido decretada ontem, é uma prisão já preventiva. Então não era nenhuma prisão, não era nenhum flagrante, nenhuma prisão provisória qualquer não, temporária. Era uma preventiva, né? Então havia claros indícios de corrupção passiva, há claros indícios de peculato. Então há todos os elementos jurídicos para se manter a prisão desse indivíduo. Ele é um claro perigo para a ordem pública. Esse homem participa de um esquema de depredação do patrimônio público. Eu confesso que eu não entendo como isso não é suficiente para justificar a manutenção da prisão preventiva dele. Aliás, Eustáquio, está cada vez mais difícil manter criminoso do colarinho, né, branco preso, né, Eustáquio? É impressionante. Né, tem sempre lá o nosso amigo lá, o presidente do STJ, né, o Humberto, esqueci o sobrenome do Martins. lá do magistrado.
Humberto Martins, ô Júnior Moreira, ele é um soltador contumaz, né? De acusado do colarinho branco. Ele, o Marco Aurélio Melo, Gilmar Mendes. É impressionante. Tá muito difícil. A Lava Jato, que a gente acreditava que ia, né, induzir uma mudança na justiça brasileira, mas quando a gente vê casos como esse, né? Nosso amigo vai passar o Natal, o Réveillon em casa com a família, né? Que maravilha, né? Tá sendo premiado pelos crimes que ele cometeu e está cometendo no Rio de Janeiro. E o que dizer, Júnior Moreira, do day after, dia seguinte, a prisão de Marcelo Crivella, agora vai para casa com tornozeleira eletrônica? Eustáquio, eu não quero ser, como diz o Renato Rios Neto, Renato Diná, hoje Júnior Diná, não, né? Mas ontem eu falava isso aqui no Conversa de Redação, né? Mas daqui a pouco aparece alguém para dar uma canetada e manda ele para casa, não demora muito não. E apareceu o tal do Humberto Martins aí. Uma hora ele, uma hora o Marco Aurélio, uma hora o Gilmar Mendes, como o próprio Sapori lembrou. É importante lembrar que ele continua preso, né? Apesar de em prisão domiciliar, tem alguns critérios, algumas circunstâncias ali que vai cercear as questões envolvendo o Marcelo Crivella. O problema é fiscalizar isso tudo, né? O problema é colocar em prática e cumprir, né? Todas as restrições colocadas em cima do prefeito. Concordo com o Eduardo, concordo com o Sapori, que o inquérito é muito amarrado, também li boa parte disso tudo. E os próximos ali, né, para tentar resumir para todo mundo, o próprio prefeito e os próximos dele ali na prefeitura são acusados de aproveitar, né, não só antes, mas agora também durante a pandemia, aproveitar a pandemia para desviar dinheiro público, né? O bispo que entrou na prefeitura do Rio de Janeiro em 2006, dizendo que era que seria um grande combatente, né? Um grande soldado na busca a prender os corruptos, né? Que até outro dia colocava o dedo em riste e falava que tudo era em nome de Deus, né? Que faria isso e aquilo, tudo em nome de Deus. Agora usa tornozeleira eletrônica, denunciado, como o Sapori lembrou, e tá na porta da cadeia. Pelo que eu li lá no inquérito, esse prefeito Marcelo Crivella tá na beira de voltar para um presídio e fazer companhia para os governadores lá do Rio de Janeiro. Ô, João Moreira, se você me permite, e um tipo de corrupção, né, Eduardo Costa, primária, né, Eduardo? Eduardo chamou bem a atenção, esse esquema, né, de extorquir pelo resto a pagar, Eduardo, é algo assim do século passado, né, Eduardo? É impressionante como a turma do Crivella é primária, mas ao mesmo tempo audaciosa. Dureza. Eduardo Costa, e esse caso do funcionário de supermercado baleado, morto em assalto no bairro Tupi, em Belo Horizonte? 19 anos, primeiro emprego de carteira assinada, primeira semana de emprego, os assaltantes chegam quase na hora de fechar o comércio, lá do Tupi, na Zona Norte, anuncia o assalto, ele entrega tudo que tem para entregar, toma um tiro e morre. Horas depois, num belíssimo trabalho, a polícia militar pega os 3 infelizes, com aquelas coisinhas, um trocadinho, umas coisinhas que eles pegaram lá no supermercado. Juram que não foram eles, o que atirou principalmente. Mas como se as câmeras filmaram, tem até o cabelo pintado do moço, ou descolorido, sei lá. É duro. Mais um enterro daqueles assim, onde ninguém sabe o que dizer, e mais 3 jovens que vão pegar 22 anos de cana pelo crime mais cruel, que é o do latrocínio. Se a gente não investir na educação, se a gente não cuidar de deixar bem claro para a sociedade brasileira que o crime não compensa e que ele tem sim uma consequência, eu não sei onde vamos parar. Ô, Sapori, banalização da vida, né? Atirou gratuitamente ali o cidadão. Exatamente, como disse o Eduardo, todos os indícios de um latrocínio, mas a polícia vai investigar, talvez tenha algum antecedente da relação, mas tudo leva a crer que é um latrocínio, como um nível tal de banalidade, de crueldade absurda, e são jovens, né, Eduardo? Se não me engano, os rapazes têm 18 anos, 19 anos, né? Todos. Então, não é estatuto da criança e adolescente, vai entrar no Código Penal, como disse o Eduardo, pena acima de 20 anos, merecida, tem que ficar em cana mesmo, né? Regime fechado, é um crime gravíssimo. Nós estamos nos últimos meses testemunhando casos como esses, porque há um retorno gradual da criminalidade violenta, não só em Belo Horizonte, mas no Brasil como um todo.
em função, né, da retomada da atividade econômica, da vida social, do flim, né, com a flexibilização. Não há como, o crime ficou adormecido ao longo desse ano, o crime violento, em função da pandemia, né, do isolamento social, das restrições da mobilidade das pessoas, né, menos gente na rua, o comércio também restrito. Agora, com a volta, essa nova normalidade, o crime também volta a ser o que era. Não tem como, infelizmente, apesar da redução, a minha estimativa é de que nós vamos ter em 2021 índices de criminalidade um pouco como a gente tinha no início de 2020. De qualquer maneira, a expectativa é de que a Polícia Militar continue fazendo bem seu trabalho, a Polícia Civil. Minas Gerais, pelo menos em termos do cenário nacional, está com índice de criminalidade bastante razoáveis, né? Nós podemos, pelo menos, comemorar isso. Ô, Júnior, aqui pelo WhatsApp, para finalizar, o Valdeci do Santa Efigênia diz que um crime como esse tinha que ter prisão perpétua, não tem perdão. Ô, Eustáquio, uma coisa que é coincidência nesses tipos de crime, né? Nesses acontecidos. Na hora que você vai puxar a ficha das pessoas que praticaram, geralmente eles já passaram, tem um longo processo ali de delitos quando eram adolescentes, né? E agora continuam cometendo. Eu não sei qual o caminho que a gente deve tomar. Talvez o que o Eduardo apontou seja o ideal, que é a educação, né? Pra gente mudar esse país por meio da educação. Mas num país em que se quer cobrar mais imposto de livro e tirar a taxa de armas, eu não sei se a gente tem um futuro muito bom nisso tudo, não. E tem um problema nisso aqui. Esses garotos não vão ter Humberto Martins ou um advogado bom que consegue recorrer em cortes superiores para tirar de casa, não. Esses garotos vão ficar muito tempo, são mais 3 aí que perderam a vida durante muitos anos aí, por uma falta de capacidade nossa como sociedade de dar alguma coisa para essas pessoas. Sinal eletrônico da Itatiaia vai marcar 9h em ponto em Belo Horizonte. Final do Jornal da Itatiaia, primeira edição desta quarta-feira. Apresentação: Kátia Pereira e Eustáquio Ramos. Vem aí o Acirantão. Ótimo dia a todos.